Meu nome é Maísa Matias dos Santos, nasci no Coité do Noia no dia 20 de outubro de 39. O Coité era um povoadinho, as casas aqui e outra acolá, era assim. Tinha uma feirinha bem pequenininha, mas tinha aquela feirinha. Nessa feirinha a gente ia comprar roupa para mandar essa costureira também fazer. Quando a gente não ia comprar no Igaci, tudo de pé, sabe? No Belém, na Taquarana, que era Canabrava nesse tempo, ou aqui na Arapiraca, que nós vinha comprar aqui também coisa aqui na Arapiraca. Nós saía de madrugada para chegar aqui. Quando o sol ia nascendo, a gente ia chegando aqui. Meus pais eram João Matias dos Santos, Maria Lina de Oliveira. Nós trabalhávamos de roça. Ia para longe trabalhar, a gente ia de longe de pé para trabalhar na roça. Chegava lá, minha mãe, no tempo que já tinha feijão verde, a minha mãe saía catando as vagens boas e botava no fogo, lá na roça mesmo, para não vir para casa. A minha mãe cozinhava na roça. Plantava feijão, milho, aquele feijão de corda, fava, e tinha roça que nós plantávamos algodão, era assim. A minha mãe foi criada por um pessoal que morava no Coité do Noia. Era um irmão do finado Domingos Evangelista, que morava no Coité do Noia. Porque a mulher desse homem, do finado Zé Belarmino, pediu a minha avó para minha mãe passar um mês lá, porque ela ia ganhar neném, e não tinha quem ficasse, mas a menininha dela, para brincar. Aí a minha avó não queria. Só é um mês, não quero mais não. Um mês a senhora dando, eu fico satisfeita. Aí a minha mãe foi. Passou o mês, a mãe não quis mais voltar. Aí eles queriam acabar de criar minha mãe. Aí mataram o homem. Era um homem bem rico, era o mais rico do Coité do Noia, que a minha mãe dizia. Aí na repartição das terras, quando ele morreu, aí deram a minha mãe, uma parte da minha mãe. Aí o fundo da minha mãe fez a casa para nós, nesse pedaço, que ela deu à minha mãe. Repare como foi o documento. Aí a minha mãe recebeu o pedaço de terrinha, lá dentro da rua mesmo, que hoje em dia é dentro da rua. Aí ela foi e disse, olha, Lina, a minha mãe chamava Maria Lina, mas ela chamava minha mãe de Lina. Olha, Lina, o documento da sua casa eu vou lhe dar. Do seu terreninho. E pegou um papel pautado, cortou assim, ficou dessa largura assim, sabe? Aí escreveu naquele papel que estava doando aquele pedaço de terra para a minha mãe. E ali não tinha quem pegasse, era da minha mãe, que foi uma herança que ela estava dando à minha mãe. Aí a minha mãe ficou com um pedaço de papel, ela disse, olha, Lina, vou logo lhe dizer. Esse pedaço de papel, você nunca destrua ele. Porque se destruir, você está destruindo seu terreno. Pode ficar com ele, que ele vai valer por que você quiser. Aí assinou. Que ela estava doando, aquele tudo. Assinou direitinho. Aí passou, ela veio morar aqui em Arapiraca, ali no alto do Cruzeiro, pertinho, que eu não conheci muito. Eu vi falar que era do povo do Nezinho, sabe? Por ali naquela rua, assim, do lado de cá, eles moravam nesse lado, e essa mulher morava desse outro lado. Ela veio morar aqui em Arapiraca. Aí botou uma loja, que eles já tinham tudo isso, sabe? Botou uma loja, aí ficou aqui e casou com outro homem. Aí ficou, nós andando na casa dela, já mocinha andando lá. E ela, por esse meio que nós demos muito para andar para Arapiraca, por causa dela, que ela era muito boa com nós. O meu pai, com uns anos, ele deixou minha mãe, carregou uma moça. Aí casou com ela no civil. Aí deixou nós. Nesse tempo que ele deixou nós, menino, foi um aperreio tão grande para nós. Foi no mês de outubro. Ele carregou tudo que tinha dentro de casa. Tinha vaquinha, tinha os burros, tinha tudo. Ele deixou nós, carregou. Essa menina foi morar, mas ele deixou nós. Só deixou nós com a casa, porque a casa era da minha mãe.
Nossa casa era bem simplesinha, de taipa, não tinha piso. O piso foi feito assim de barro amassado, para ficar lisinho. Era assim, as paredes de taipa. Chamava assim o povo, para moço para carregar água, e chegava com água, botava no barreiro, onde os homens estavam cavando o barro, e eles levavam as tiras, faziam assim os bolos de barro, e a gente carregava para uma pessoa que estava botando, que eram umas varas, assim, não sabe? As varas passavam assim, e no meio das varas botava o bolo de barro. E aquele bolo de barro saiu passando a mão. O rapaz que fazia, que recebia os bolos de barro, passava a mão para não ficando aquele lugar, um mais alto, outro mais baixo, e aí ia fazendo diretamente assim. E a gente, no final, a gente tinha brincadeira, tinha um pagode à noite. Às vezes vinha cantador de pagode, outras vezes não vinha, era o pessoal mesmo na roda, nós rodando e nós brincando ali e cantando, tirando verso. O fogão de barro, assim, em cima do fogão fazia uma paredezinha e ali botava um ferrinho para poder cozinhar com as panelinhas de barro. Tudo era assim. Não existia carvão. A gente ia para a serra, tirava madeira, trazia os feixes na cabeça, trazia para casa. Era um tempo de sofrimento. Ninguém tinha o pobre de hoje era o rico de antigamente. Somos 4 irmãos. É Marinalva, Reinaldo, Lorival e eu. Minha avó, Joventina, materna. Ela era boa com a gente. Se ela às vezes ia assim, uma vez eu fui para Tanque d'Arca, mas ela. Quando era assim, noite escura, que tinha lua, a gente se juntava ali, aqueles meninos, aquelas meninas, tudo ali daquele lugar, forrava uma esteira no lado de fora. Aí nós ia contar a história de Trancoso, ia brincar de anel, era assim que a gente fazia. Meu primeiro ano assim, de ABC, eu estudei numa escolinha que tinha num lugarzinho, para cá do Coité do Norte, chamava-se Alto de Santo Antônio. Ali era pesada, não sabe? Era cobertinha a letra assim, para você dizer as letras do ABC todinha. Se você não dissesse, olha, a palmatória, bem assim, olha, na mão, aqui, pegava assim, pá, pá. Quando, se fosse um de castigo, era reguada, tome nas costas. Não é criar filho que nem cria hoje em dia, não. Li o ABC, li a cartilha do povo, para poder ir para o primeiro ano. Tinha tudo isso. Quando chegava no primeiro ano, a gente já estava mais tudo desenvolvido, que ali naquele tempo, menino, a gente tinha que aprender as coisas direitinho, viu? Era. A minha mãe dizia, meus filhos, eles podem estar do jeito que tiverem, mas eles têm que aprender, seja lá quanto, nem que seja a menina ler uma carta, escrever uma carta e ler outra. Mas meus filhos, todos vão aprender, e todos aprenderam. Eu só fui até o 2º ano primário, mas aquele tempo do 2º ano primário era um ano um 2º ano bem feito. No Coité do Norte, no grupo Árvores Pais. Era um grupo, naquele tempo chamava-se grupo. Tinha classe para aqui, ali tinha uma área bem grande para a gente brincar, na hora do recreio, e lá no outro lado tinha casa, que vinha a professora, tinha casa, né? Ficava lá na casa. Tinha que ir aprendendo logo, dar decorado. Não tem essa história de você ir olhando assim para as coisas, nem tinha essa história que nem hoje de celular para você escrever tudo. Era tudo na sua cabeça. Se você não soubesse, nada feito.
Era assim, não tinha essa mordomia de hoje, não. Era tudo alívio e era tudo que os pais queriam. Filho não dominava pai. Os pais, para comprar um calçado para os filhos, sabe como era que comprava? O pai botava o pé assim no chão, a gente botava o pé no chão, ele media com a faca na frente e atrás, botava o cordão, ali já sabia qual era. E assim, a grossura do pé era outro cordão, aquele levava para a feira, para comprar o calçado para a gente. Quando chegava na feira, pegava aquele cordão e ia medir, que não tinha número naquele tempo. Era aqueles calçados simples, calçado de tirinha, essas coisas de rostinho, era tamanco, aqueles tamancos que o pessoal fazia, um pedaço de pau, quando ela fazia o tamanco e botava o couro e a gente calçava aquilo ali. Naquele tempo usava aquele terno branco, tudo engomado, era tudo bem passadinho. Quando a gente queria passar ferro num pano, aquela brasa, a gente botava naquele ferro de carvão para passar a roupa da gente. Roupas de casamento. A gente molhava um pouquinho, tinha um pano para barrufar. Tinha mão de poeira, que depois que cevava a mandioca, tinha uma massa, aquela massa imprensava. E na prensa derramava no coxo. Era um coxo assim grande, feito de madeira. Naquele coxo assentava a goma. E aquela goma a gente tirava, fazia tapioca, engomava as roupas, guardava, para quando a gente quisesse, a roupa da gente mesmo. As saetas que tinha, a gente tinha uns vestidos largos, as saetas era bem larga, a gente botava naquela goma para ficar duro, para o vestido ficar bem rodado. Aí fazia a roupa da gente, a gente comprava o pano, e aí ele mandava ela costurar, e a gente costurava. Era com a Marinete, lá do Coité do Noia. Naquele tempo, não existia sabão em pó, era só sabão em pedra. A minha tia fazia e dava a gente. Botava um pouco d'água, botava o sebo e botava aquela soda cáustica. Para poder ter um cheirinho a mais, botava casca de laranja. Botava laranja para secar, a casca. Quando aquela casca estava seca, aí botava na água que cozinhava, né? Era a água, cozinhava a casca. Quando ela tirava aquela casca e fazia assim a gente. Quando eu vim ficar mocinha, veio um lampião. Aí fazia no poste, botava uns lampiãozinhos assim e enchia de querosene e ficava queimando. Enquanto tinha aquele querosene na vasilhinha, estava tudo claro, porque era assim os pés uns dos outros. Quem criava uma galinha, comia um pedacinho de carne na semana. E quem não queria, era ovo, ia pescar no rio. Como a minha mãe foi muito, pescar no rio, para pegar peixe, para nós comer, sabe? Era o tempo de sacrifício, menino. Era. Agora, graças a Deus, nós nunca passamos necessidade, não. Dava milho para cozinhar. Quando o milho estava amolecendo, a minha mãe tirava da panela e ia ralar o milho para nós fazer cuscuz. Torrava, botava num caco grande que se comprava, aí botava o café e ia torrando. Ia torrando, ia torrando. Quando ele já estava no ponto, botava o açúcar. Quando aquele açúcar ficava no ponto, era largando assim do tacho, não sabe? Quando ia largando, aí estava no ponto a gente botar num canto para ele espalhar, para ele secar, para a gente pisar no pilão. Ela torrava o café, mas para nós tomar era desse.
Trabalhei muito nas casas de farinha. Quando a gente terminava o serviço da gente da roça, aí era no verão, assim, de setembro a outubro, nós íamos para casa de farinha trabalhar. Trabalhava, tinha casa de farinha que a gente trabalhava de mês. Eles queriam que a gente trabalhasse e a gente ia trabalhar, era um mês completo. Tinha roda, era 2 homens rodando, na roda e a mulher cevando, e a gente raspando a mandioca e peneirando. E o outro no forno, naquele forno bem grande, cheio de lenha por baixo, e era quente, eles com rodo, puxando a farinha e fazendo farinha para gente, para todo mundo. Era tudo aquela alegria, aquela coisa tão boa, um pessoal que não tinha aquela malícia que não tem hoje em dia. E hoje em dia tem muita malícia, né? Mas naquele tempo nós não tínhamos. O pessoal vinha lá para minha casa, da minha mãe, para eu escrever carta para o povo de São Paulo. Porque era carta. Aí tinha o carteiro que ia buscar, da Taquarana. Quando morria uma pessoa, aí já sabia. Tinha um telegrama, poucas palavras. Era para dizer porque era caro. Só dizia que aquela pessoa faleceu ou coisa assim. Quando não era assim, comprava, já tinha uns envelopes preto, com a lista preta e branco. Aí para a pessoa mandar aquela carta. Para onde fosse já sabia que era uma pessoa que tinha morrido. Se eu fosse pedir assim, para você ensinar uma coisa para escrever, eu pedi o arrogo, o nome era arrogo. Era arrogo. Escrevia, me ensinar aqui, era arrogo. Você tinha que pedir, as pessoas já sabiam, era pedir. Fulano de tal aprendeu pedindo arrogo. O povo. Só tinha transporte no tempo da safra, que tinha algodão, tinha mamona, tinha feijão, farinha, tudo para vender. Aí tinha um senhor lá no Coité do Noia que comprava, Luiz Gino. Ele já comprava essas coisinhas para uma pessoa daqui de Arapiraca e pegar. Era o transporte que ia. Mas não tinha só de transporte para lá, não. O primeiro transporte que comprou foi o irmão desse homem, Ernesto Higino, e o Zé Sena. Foi o primeiro que comprou um jipe. Quem ia com medo de andar? Tinha carro de boi no sítio. Tinha carro de boi. A gente ia para o Igaci, aí vinha o carro de boi. Aí a gente se sentava no carro de boi e saía. Eu andava, era muito ainda montada no carro de boi. Quando chegou o avião lá do Coité, ele chegou, vinha aquela lista, aquela fumaça. Ei, meu filho, aquele ali foi um sacrifício. Aí tudo correndo com medo, que o mundo ia se acabando. O mundo ia se acabando, e a gente que era que ia fazer, muita gente correu para a igreja. Porque não tinha com medo, todo mundo com medo, porque vamos logo para a igreja, porque estamos dentro da igreja, todo mundo vai morrer. Só tinha uns 2, parece, no Coité do Noia. Aí era que tinha um lá numa venda que a gente ia para o terço. Assim, de noite tinha terço, a gente ia na igreja. Aí tinha que passar nessa venda, que era lá no quadro da rua, do Finazetino. Tinha que passar. Lá tinha a vendinha, uma coisinha pouquinha, já vendia. Lá, e no outro lado tinha uma lojinha de roupa, de vender tecido. Aí nós ia, quando nós chegava lá, era tão bonito que nós ficava lá olhando muito tempo, lá olhando o raio cantando aquelas cantigas do Luiz Gonzaga, aquelas coisas que a gente não via. Aí eu disse, então a gente tudo, a gente tudo, vixe, que coisa mais linda, aquilo ali, aquele móvelzinho cantando. Nós estávamos na roça, eu, Majuta, minha irmã. Aí, menino, chegou um cinema, aquele mudo, cinema mudo.
lá no Coité, que andavam nas cidadezinhas, nos povoados pequenos, aquele cinemazinha ia andando para o pessoal ver, mas mudo. Aí a nossa roça não era tão longe da rua, aí tinha uma boquinha de som, cantando a música. Aí a minha irmã disse, eita, mas o que será aquilo tão bonito que está no Coité, lá na rua? Eu digo, eu sei. Elas, vamos embora para nós ver o que é. Era aquela boquinha de som assim, em cima de um pauzinho assim, tocando. Menino, já tinha tanta gente assim ao redor, escutando, o serviço de som lá cantando e o pessoal tudo escutando, assim, cantando. Mas é bonito, vixe, coisa mais linda. Quando foi de noite, houve o cinema, era para pagar. Eu digo, mãe, deixa a gente ir, vamos para nós ir para aquilo ali, diz que tem, é um cinema, aquele negócio que está cantando ali, é um cinema, a senhora deixa a gente ir. Ela disse, vamos, vai eu e a minha irmã, disse, vamos. É assim perto, não era longe, era tudo perto, ia mais gente ali também, ia olhar esse cinema. Aí nós fomos. Tô só lá, aquele negócio passando, sem falar, sem nada, não sabe, só, e a gente lá achando tão bonito, menino. A gente ir para uma festa lá no Coité, ou um terço. Tem um terço no sítio. Vai haver uma festinha aquelas festinhas. Aí as meninas, as outras chamavam as mães, mãe, vamos para a festa, tem uma novena, vamos para a festa. A mulher dizia, vamos para a festa. A gente dizia, ela dizia, comadre, tinha história de comadre de fogueira, né? A gente pulava de fogueira, mas as comadres, aí ficava de comadre. Aí a mãe dizia, ela, mas bora para a festa. Vai haver uma festinha lá, eu vou levar minhas meninas. Eu digo, eita, mãe, não vai deixar, não. Ela, deixa, eu vou pedir a ela. Aí a gente fazia que não sabia do assunto, não sabe? A gente fazia que não sabia, para ela deixar, para ela não dizer que a gente já sabia e não disse nada a ela, né? Aí eu dizia, ela disse, vou pedir. Aí quando ela chegava lá em casa, pedia para a gente ir. A minha mãe dizia, eu não vou não, comadre. Ela disse, eu vou com a minha menina vai. Ela disse, vai, e vocês vão demorar? Aí ela dizia, não, quando terminar a novena, nós vem. Era assim que nós íamos para a festa. Aí estava lá, e a menina, às vezes achando bom, tá na festa, arranjava um namoradinho. Aí ficava na festa, um pedacinho. Quando eram as horas, a mãe, a mulher que com a gente, vamos embora, meninas. Botava nós tudo na frente, vamos embora. Tudo no escuro. Quando nós íamos para essa festa, era no escuro. Não tinha história de classe, só se fosse na lua. Mas outra coisa não tinha, não. Era assim. Eu ia completar 22 anos. Aí eu conheci ele. Eu tinha ido para casa de uma prima minha aqui na Lagoa do Rancho. Era Josefa. Casou com um rapaz do bom nome. Aí ela, quando foi um dia, ela disse, oh, mas vamos lá para casa, mulher. Passamos 2 dias lá em casa. Que é tanto fumo lá em casa, nós não tínhamos costume de fumo, sabe? Vamos lá para casa. Eu digo, vou. Aí eu fui, passei a semana, mas me bebedei. Com o cheiro do fumo. Aí eu digo, eu não vou mais não, porque eu estou me bebedando, não vou mais não. Aí quando foi no dia de domingo, que eu fui na segunda, quando foi no dia de domingo, eu passei, mas o marido dessa prima minha e uma irmã dele, que nós ia para outro lugar, atravessava a feira da Lagoa do Rancho. Mas eu fui, mas eu não vi, não me lembro que vi ele. Mas ele disse que tinha me visto na Lagoa do Rancho. Aí foi para o Coité do Noia, para casa de um colega dele. Aí o colega dele era cunhado da minha tia. E ele foi para casa do cunhado da minha, era um rapaz também, sabe? Foi para casa do colega da minha tia. Da tia dele. Aí daí a minha sobrinha, tinha um pé de castanhola bem grande. Aí as moças tudo ia para ali, para aquela castanhola, para conversar, e surgia as moças tudo ali, não sabe? Aí eu disse, ô mãe, ela disse,
ela disse, eu vou lá na casa da comadre Zefinha, que essa comadre Zefinha era minha prima, assim, tudo um pertinho uma da outra. Ela disse, vai, já lavou os pratos? Digo, já. Ela disse, pois é, se já lavou os pratos, ajeitou aí, pode ir. Que era assim pertinho, numa casa a gente via tudo. Eu cheguei e me sentei, aí eu passei. Quando eu passei, eu não vi, não sei se eu vi ele na casa. Era pegado bem pertinho da casa dessa minha prima. Aí eu disse, eu cheguei no pé de Castanhola, como a Zefinha disse, ô comadre, vou tirar ali umas mangas, ali tem umas mangas tão boas que eu guardei para nós duas, vamos levar para debaixo do pé de Castanhola para nós chupar. Eu digo, vamos. Aí sentemos assim, tudo na raiz do pé de Castanhola, que tinha muita raiz, nós sentemos. Aí quando foi lá, vem esse Zé, mas ele, o pé de Castanhola. Aí ele pegou conversar. Essa prima minha tinha me dito assim, olha, chegou um rapaz da Lagoa do Rancho, na casa desse tio dela, chegou um rapaz, está lá, o rapaz. Agora, disse que ele já foi junto com a mulher, tem 2 filhas. Aí, quem foi? Eu não sabia quem era. Aí ela chegou, lá e vem ele para cá. Quando ele mas desde que quando eu passei para casa da minha prima, dizia ele que me viu, e eu não vi ele não. Aí ele perguntou, ô Zé, quem é aquela moça? Aí o Zé disse, aquela ali é a Maísa, ela mora bem ali na frente da casa da minha irmã. Ele disse, não é daqui, e aquela menina daqui? Disse, porque eu vi aquela menina, sabe aonde, passando na feira da Lagoa do Rancho. Ela e o Odilon e a minha irmã passando lá. Mas eu nunca vi aquela moça, eu pensava que era do Jacaré dos Homens. E era daqui mesmo, disseram. Pois é, diga de certeza, disse. Aí foi lá, no pé de Castanhola. Quando chegou no pé de Castanhola, aí ele ficou lá perto, no pé de Castanhola. Pegou conversar, aí veio tirar uma conversa comigo, sabe? Homem, vai para lá, tu, homem casado. Não tem negócio com homem casado, não. Esse eu não sou casado, não. Aí acabou essa conversa. Aí ficou. Depois ele deu para andar no coité e deu para andar atrás de mim. Foi assim. Aí quando nós estávamos namorando, era José Cícero dos Santos e Zé do Rojão. Não tinha nem direito de pegar assim um na mão do outro, não. Se uma moça andasse de mãozinha, o pessoal dizia assim, eita, aquela já está andando de mãozinha, olha aí. Ela não tem cuidado, não? Era. Vixe Maria, eu nunca dei um beijo no meu marido, ele deu em mim. Não. Ele foi perguntar à minha mãe, a minha mãe tinha sabido dessa história, não sabe? Aí disse, rapaz, como é que você veio falar comigo, você sendo casado com a minha filha, querendo casar com a minha filha? Aí ele foi e disse, não senhora, eu não sou casado não. Eu vivi lá com uma mulher na Lagoa do Rancho, mas está com muito tempo que nós não se deixemos. Tinha 2 meninas, mas eu ficou para lá. Ficou, a minha mãe, olha minha filha, você não queira não, porque você está vendo que ele já teve uma mulher e você não queira não. A minha mãe não ficou achando boa não, mas você sabe, moça é diferente, nunca, só dali, né, no lugar daquele. Aí nós fiquemos. Quando foi com 9 meses que nós estávamos namorando, aí a minha mãe botou para ele. Disse, rapaz, você é solteiro mesmo ou é casado? Ele disse, eu sou solteiro. Pois é, eu vou fazer o casamento de vocês, viu? Você disse que é solteiro? Pois traga os seus documentos para eu botar o nome. Foi. Ele disse, pois muito bem, eu trago. Não tinha nada ele, não tinha. Ele já vivia na Lagoa do Rancho, na casa de um padrinho dele, que ele morava com esse padrinho, Ranulfo. Já morava lá, na casa do pai, sem nada. Nada. Aí o menino, como é que tu vai casar? E, rapaz, ela quer que eu me case. Mas eu vou me casar com ela. Aí disse, pegou os documentos, levou para minha mãe, vou botar os documentos. Agora para botar eu aonde? Que ele não tinha. Ele levou os documentos, a minha mãe botou o nome do padre, disse, agora vou botar também do civil, viu? Ele pode botar. Aí botou no civil.
Ele não tinha com que comprar nem o terno, né? Mas desde que ele tinha um terno antigo guardado, branquinho. Aí ele disse, "Ei, que eu tenho lá em casa, tem aquele terno, foi o casar. Aí eu digo, traga o terno que eu vou mandar a mulher que tem ali lavar. Aí tinha uma mulher que lavou o menino, o terno ficou como que era novo. Ela mesmo foi quem engomou, essa mulher. Quando chegou, ele chega e se admirou do terno, Antônia. Ela engomou, que ficou com goma, que chega, brilhava o terno. Tão alvinho, só queria que você visse. Eu casei em traje de noiva. Sanfona já foi tocando, acompanhando o noivo. Aí ele tocando no conjunto, e tocando, foi quando nós viemos da igreja, aquele freio, ei, viva o noivo! No meio da rua, foi 10 horas do dia o casamento. Aí o pessoal, ei, viva o noivo, senhor! E tudo batendo palma, quando nós chegamos, aí fomos se servir todo mundo, das coisas que tinha, né? Fiquemos. Aí quando foi de noite, os meninos, os colegas dele disse, olha, isso, nós vamos fazer tinha uma casa de uma irmã minha, que ela tinha ido embora para São Paulo, pegada a casa, bem perto da casa da minha mãe. Aí ele disse, nós vamos fazer um bailezinho aqui nessa casa, que é da sua irmã, né? Eu digo, pois então vamos fazer aqui o negócio. Tinha show de cota, né? Antigamente tinha cota. Aí se juntou todo mundo para dançar, tinha que pagar. Um pouquinho, mas tinha que pagar. Aí aquele dinheirinho que tiraram, no outro dia deram a ele, isso é que esse dinheirinho já dava para você comprar alguma coisinha, se todos gostavam dele. Aí ele disse, tá certo. Aí ficou com aquele dinheirinho para no outro dia comprar alguma coisinha, né? Que ele quisesse comprar. Aí a minha mãe, ele ficou assim, a minha mãe, seja é o jeito de vocês irem morar aqui. Você não tem casa, mas morar aqui. Aí fiquei morando dentro de casa. Passei um ano morando dentro de casa. Um ano, ele disse, Maísa, tem a casa da sua irmã aqui, vizinha. Ela estava em São Paulo, tinha o esposo dela. Aí ele disse, chega lá, se ela quiser vender essa casa, eu vou comprar essa casa. Aí eu digo, ela disse, eu digo, o pessoal dizia, ele vem mais nunca aqui, que ele era bifarrista, né? O pessoal não vem mais não, ele não vem mais não. Ele não queria ir, mas o colega ia com a esposa, mandou tirar a passagem, ela mandou tirar. Na véspera, ela disse que não ia mais para São Paulo. Aí ele chegou, foi e disse, Zé, tu queres ir mais eu para São Paulo? Se quiser ir para mais eu, a Zefinha não quer ir, você pega a passagem dela, lá quando você puder, você me paga. Aí ele disse, rapaz, estava um homem assim pertinho dele, o filho da João Ferreira. Aí ele chegou e disse, eu não vou, Vicente, mas você, porque eu estou devendo o João Ferreira R$50. E eu não sou homem para gostar de ficar devendo a ninguém. Aí o João Ferreira gostava muito dele, não sabe? Aí foi que o João Ferreira dizia também assim, dizia, quando viu passar um dia que foi buscar, eu fui buscar água, ele foi buscar água, mas aí o João Ferreira viu e disse, eu não sei como a dona Alina tem coragem de deixar uma menina que nem a filha dela casar com aquele cara. Disse assim. Aí disse a minha mãe, disse, Alina, eu não sei como você que tem um rapaz, uma menina dessa, e deixar casar com um cabra daquele. Eu não queria não, fosse eu, não deixava não. A minha mãe disse, João, mas ela quer que eu vou fazer? Aí ele foi, deu-se a conhecer mais esse homem, Ave Maria, eu não gostava mais dele mais do que tudo. Aí fizeram um negócio, ele ficou devendo R$50 de uma bicicleta a ele. Aí ele foi e disse, não, e é por isso que você não quer ir para São Paulo, porque ele está me devendo R$50. Um cabra que nem você, repare, toma mais 50, vá-se embora para São Paulo. Quando você puder que trabalhar, você me manda. A menina, ele mandou logo o dinheiro do homem. O trabalho dele era cantar e bater pandeiro. Aí foi embora para São Paulo. Foi quando o pessoal, ele vem mais atrás dela, não vem não, não vem não. Mas quando ele saiu, ele foi e disse a mim assim, Maísa, você espera por mim.
Eu digo, espero, você pode ir para São Paulo. E deixar que eu espero por você. Até o dia que você quiser vir. Aí ele foi para São Paulo. Ficou, para arranjar uma namorada. O povo da namorada dele, que eu soube, sabe, queria que ele casasse até com ele. Aí um dia, quando ele disse, eu vou muito, pegou as coisinhas dele no final de ano, pediu as contas, veio-se embora, como ele esperou, ele chegou. Aí já tinha comprado a casinha da minha irmã por 15 cruzeiros. Eu tinha meia tarefa de terra. Agora a casinha era fraca, você de lá, não sabe? Mas deu 15 cruzeiros no terrenozinho todo, perto da minha mãe. Terreno tão bom, só você vê, então tá lá ainda que compraram. Aí ele disse, mandou-me dizer que tinha comprado. Olha, mas eu já comprei a casa da sua irmã. Foi 15 cruzeiros. Aí fiquei, quando ele chegou, nós já tinha dado uma ajeitadinha, mudei para casa. Quando foi depois, ele tornou aí, eu já tinha meu filho. Foi quando esse homem que deu os 50 reais, ele foi falar para o homem se ele confiava dar leite ao meu menino, para eu ir comprar leite a ele, para dar ao filho dele. Ele disse, olha, vou logo dizer, se meu filho comer, o seu também come. Aí quando eu esperei, eu fui buscar o leite, e passou dele mandar uns 2 dias o dinheiro. Aí quando foi em 2 dias, minha mãe foi quem foi buscar o leite. E eu fiquei com vergonha de buscar, porque ele estava devendo o leite e eu não tinha com que pagar. Aí a minha mãe disse, eu vou buscar. Aí passou 2 dias e disse, ô, dona Lina, cadê a Maísa? Porque eu nunca mais vi ela vir buscar o leite aqui. Ele disse, seu João, ela está com vergonha, porque o Cisto mandou o dinheiro ainda do leite que estava devendo aqui. Ele disse, olha, diga a ela que eu não fiz negócio com ela, eu fiz com ele. O menino dele vai comer leite até ele quiser. E se ele não mandar, quando ele chegar aqui, acerta mais eu. Pronto, quando foi com 2 dias, o dinheiro chegou. Ele mandou me dizer, olha, diga a ela que o marido dela não é que nem muita gente pensa, não. Já mandou o dinheiro do leite. A sorte dele, que encontrou-se com um senhor lá do Poité do Noia, que ele morava em São Paulo. Ele foi para São Paulo. Rapazinho novo, ele foi para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, casou com uma filha de um homem que tinha recurso. Aí ele gostava muito do meu marido. Aí o meu marido um dia estava assim num barzinho, fui atrás de um serviço assim na Parquelândia, fui atrás, chegou lá, falou emprego, não tinha. Aí ele foi tomar ali um cafezinho. Aí chegou nesse barzinho, pediu um cafezinho, tomou, aí ficou lá. Chega esse homem. Oxe, disse, o que é que tá fazendo aqui? Ele disse, olha, rapaz, eu estou tão aperreado. Deixei minha mulher lá, sem nada, na casa da minha sogra. E eu aqui, sem poder mandar nada para ela. Ele disse, já fui ali naquela fábrica que dizia que estavam procurando, mas não tinha nada ali. Disse que não tinha mais não, vaga. Ele disse, pois você vai trabalhar ali. Ele disse, nada, rapaz, que não tem vaga. Ele disse, vai sim. Aí ele disse, você vai trabalhar amanhã. Aí disse, vai mesmo, dona, disse, você vai. Aí ele disse o rapaz do barzinho, só você está vendo? Esse rapaz do barzinho ainda era família minha. Aí foi, mas ele não sabia. Aí o rapaz disse, olha, Dominique, menino, o que ele quiser aqui pode despachar para ele, que eu sou responsável por ele. Aí ele foi e disse, tá certo. Só Zé, amanhã você vai trabalhar, mas eu que amanhã, mas eu que você vai trabalhar ali amanhã, começar amanhã. Aí disse, toma mais 50 cruzeiros. Aí quando você puder me pagar, se não quiser também não me paga. Aí foi lá, o rapaz disse, pode mandar o rapazinho. Ele ele já está morando agora aqui, mas tem as coisas tudo lá em São Paulo. Tem o recurso dele todo, tem muito aqui, mas lá mora no Ouro Verde. Aí ele disse,
você vai trabalhar aqui amanhã. Vem, pode vir, pode mandar o rapaz. Ele disse, por isso aqui eu me responsabilizo. Ele disse, é mesmo, eu disse, isso aqui é. Que tinha gente lá no Coité que dizia bem assim, o Cícero, de repente, o Dom Menício arrumou um emprego para ele. Vá muitos daqui para ver se arruma. Aí ficou trabalhando, que chama-se até Parquelândia. Ele trabalhou, aí, quando foi o tempo, ele foi-se embora para casa, pronto. Nós fomos para São Paulo, já com meu filhinho, não tinha nem 2 anos. Aí nós passamos 8 meses lá. Eu Tom Perreto vim-se embora, morando num barraquinho de Tauba, bem assim, de Tauba. Foi lá a primeira vez que eu vi a televisão, aquela, assim, num recantozinho, aqueles bonequinhos, só pulando. Eu não sabia nem o que era. Aí eu digo, Rito, o que será aquilo? Aquele móvelzinho em cima do outro móvel, né? Eu digo, Rito, o que será aquilo? Eu digo, mas não vou nem perguntar, mulher, o que é. Eu cheguei em casa, ele chegou, eu digo, isso me diga uma coisa. Eu vi ali naquela casa, aquela mulher me chamou, disse que eu fosse lá, assim pertinho, sabe? Aí eu disse, ele, se tu fosse, eu digo, fui. Aí ele levei o meu menininho, meu filhinho mais velho, e fui com ele. Aí ele chegou e disse, eu digo, olha, agora eu vi uma coisa lá que eu fiquei admirada. Ele disse, o que foi? Um móvelzinho assim pequeno, um negocinho tudo pulando dentro do móvel. E o que será aquilo? Ele disse, aquilo ali é uma televisão. Aquilo ali, ele já era desenvolvido, acostumado a andar muito, né? Já tinha ido para São Paulo, trabalhava na Avenida Paulista, lá em muito movimento, que tinha muita coisa boa, sabe? Logo no começo ele sofreu muito, né? Mas depois daí, aí ele viu muita coisa, né? E eu não via. Aí ele me disse, é a televisão, você sabe aquilo ali ainda vem para nós ver aqui, lá no Coité, nesses outros lugares. Eu digo, vai nada, me disse, vai, aquilo ali vai para lá. Aí não veio mesmo, né? Voltemos para o Coité, de lá vendemos a nossa casa, deu para nós comprar uma meia aguinha, lá perto do supermercado São Luís, ali na Avenida Norte. A nossa casinha lá com meia tarefa de terra, só deu para comprar uma casinha, uma meia aguinha. Ele disse, eu não sou um para estar trabalhando de roça, ele dizia. Eu vou procurar um meio melhor para mim. Aí eu sem querer vim para Piraca, porque ele era danado, não sabe? E eu sem querer vim. Aí eu digo, vou vender minha casa para tu gastar o dinheiro e onde é que nós vamos morar? Ele disse, gastar uma conversa, eu vou pegar minha casa e vou gastar aquilo que eu sofri para poder possuir o que eu nunca possuí. Aí vendemos, aí vem para aqui. Aí veio na caminhoneta, as nossas coisas, todas que nós tínhamos, na caminhoneta. Quando eu cheguei aqui, fui para meia aguinha. Não tinha nem energia ainda nesse tempo. Lá na avenida, tinha os postes, mas não tinha energia na nossa casa. Logo quando nós chegamos aqui, nesse lugar, uns tempos, ele trabalhou aqui no Clube do Sumicultor, ele era porteiro. Ele trabalhou também vendendo móveis, da Universal Móveis. O Jadielso, o Jailson, a Jaci e o Jailson e a Claudiane. Esses filhos meus foram tudo nascidos lá. Primeiro foi tudo parteira, aquelas parteirinhas velhas já se acabando. Foi quando eu me operei do Jair, mas o doutor não fez minha cirurgia, porque não dava certo, porque eu estava grávida quando me cortaram. Aí tinha que eu ir para a casa de saúde Nossa Senhora de Fátima, o doutor Judá era muito amigo do meu marido. Aí disse, você lá vai para a casa de saúde Nossa Senhora de Fátima, e lá a gente vamos fazer a cesárea dela. Aí quando eu cheguei não dei mais tempo. Aí ele nasceu assim mesmo. Aí só foi esses 2 que nasceram, tudo foram em casa. Pedro Silvestre Santos, Regina Rosa dos Santos, os pais do meu esposo. O meu sogro, ele sempre gostava de fazer quebra-queixo, só para vender. Agora ele tem a morada boa dele, ele tinha.
mas nunca, desde novo, que ele fazia quebra-queixo, vendia. Ali no mercado, tinha a feira da farinha, tinha uma feira de tudo ali, na frente do mercado, lá dentro, daquele mercado público. Ali era diferente, não era que nem agora. Tinha um beco que entrava assim, lá entrava, vendia, todo mundo vendia muita coisa, e ele vendia, tinha uma banca só de doce, ficou vendendo ali. Aí depois ele morava aqui, foi-se embora para a Lagoa da Canoa, comprou uma casa lá e ficou morando lá. Já era um lugar elevado, né? Mas sempre era aquilo mais... não é que nem hoje as coisas que tinha naquela descida do alto do cruzeiro, era uma ponte de madeira. Era tanta taboa ali, para o pessoal, tirava até as taboas para fazer travesseiro com a lã da taboa. E ali tinha uma ponte que corria aquele rio, era debaixo de uma ponte de madeira, para a gente atravessar do alto do cruzeiro para ir para o comércio. A fábrica de vinagre era por trás ali do armazém Narciso. Por trás era a fábrica de vinagre. Ali onde fabricava vinagre para vender o povo, era ali. De tudo tinha lá, naquela feira. Agora, loja muito pouca de calçadas, mas só tinha mais de roupa. Começava ali, na subida que desce para o Cruzeiro ali, era tudo feira. E tinha feira até perto da igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, da Matriz. Era tudo feira ali. Agora, nos começos era fraca a feira. Já era coisa pouca, mas tinha muita coisa. O lugar já era, né? Arapiraca já tinha mais coisa, mas era aquelas besteirinhas, não era que nem hoje. Quando botavam os animais que vinham para as feiras, botavam na intendência. Me crismei com o Frei Damião, me confessei com o Frei Damião, que ele ia para o Coité do Noé, ele ia para Taquarana, a gente ia tudo para Santa Missão. Aqui na Arapiraca, quando eu cheguei aqui, eu ainda fui a Santa Missão da Arapiraca. Muito bonita a missão dele. O Miguel Vieira foi o primeiro que botou ele nesse ramo. Foi o Miguel Vieira, que tinha na antena de publicidade. O Miguel fazia um programa, aí foi e convidou ele. Disse, ó Zé, você vai para a antena de publicidade fazer um programinha lá, mas ele foi. Aí por esse intermédio ele ficou cantando por aqui, o pessoal chamava ele, e ele ia, foi abrir a Rádio do Nordeste. Isso, mas eu vou me inscrever na Rádio do Nordeste e vou trabalhar lá. Digo, tu vai trabalhar? Ele disse, vou sim. Aí foi, escreveu. Aí veio o Clives, lá do Recife. Aí veio julgar qual era o que ficava trabalhando, não sabe? Dos que escreveram. Qual é o que ficava trabalhando na rádio para fazer o programa nordestino. Aí ele, no dia que ele ia dar a resposta, ele ficou assim por trás da porta, escutando, tinha uma brechinha, ele ficou escutando. Aí ele disse o doutor Judá, e disse os outros, olha doutor, para mim, o melhor que tem para fazer esse programa é um baixinho, que estava aqui, que escreveu aquele baixinho. É o melhor que tem. Tem uma voz bonita, a voz dele é uma voz limpa. E ele é quem merece ficar no programa de manhã. Aí o doutor José disse, é mesmo? Diz, é ele. Para mim, o que vai ficar, ele quem veio julgar ele, né? Para mim, o que vai ficar é ele, na minha opinião. Ele depois está certo. Aí depois, então, ele chegou em casa, mas isso, eu digo o quê? Eu vi essa palestra assim e sei que eu vou trabalhar na rádio. Aí ele disse, eu digo, vai mesmo? Ele disse, vai, se Deus quiser. Se eu for trabalhar na rádio, as coisas para nós vão melhorar. Aí
Ele foi chamado para ir trabalhar. O primeiro programa da Rádio Novo Nordeste, quem abriu foi ele. Já estava melhorando a coisa, porque ele já estava trabalhando na rádio. No tempo da campanha do Alonso de Abreu, quando ele ganhou muito dinheirinho ali, viu? O Jaba Luz contratou, botou ele, que era muito amigo do Jaba. O Jaba botou ele para ir para o show. Ele dando show, toda noite ele ganhava 50 cruzeiros. Toda noite. E aí foi dando, e a coisa foi melhorando mais para nós. Mas o Jaba também ajudou muito ele. Levava o baixo da sanfona, levava outro menino que tinha para tocar mais ele no show. Ele ia mais o Luiz Gonzaga, da show no Sertão, que o Luiz Gonzaga fazia show das fábricas de fumo, um negócio de fumo. O Luiz Gonzaga vinha para aí, que nós fomos, ele me levou mais um menino para nós olhar o Luiz Gonzaga, lá na casa desse homem, nós fomos, que ele fazia propaganda. Aí um dia chegou aqui o Gabi, disse, tem um rapazinho aqui que eu queria, que faz também uma propaganda minha. Ele disse, quem é? Ele disse, eu vou trazer ele aqui para você ver. Aí chamou o meu marido para ir lá, esse homem do fumo, que mora ali perto, onde é o Zé Alexandre. Aí ele foi e disse, é esse aqui o rapazinho que eu digo? O Gabi disse, o Luiz Gonzaga olhou assim para ele, conversou mais ele, umas coisas lá, de música, essas coisas. Disse, esse rapazinho aqui dá para andar mais eu mesmo, para das propagandas. Aí saíram para o sertão, fazendo umas propagandas Pernambuco. Aí fizeram, aí voltou. E depois ele fazia show também, mais um trio nordestino, Genival Lacerda. Ele fazia show mais esse povo. E ficou, depois foi fazer show sozinho, no circo. Depois que nós chegamos aqui, parece que nós viemos com o pé direito. Quando nós fizemos aqui na Arapiraca, parece que foi o pé direito que nós botamos na frente. Porque teve época que ele dizia, mas nós vamos ficar bem de vida mesmo aqui na Arapiraca? Ele dizia. Porque o pessoal dos sítios, daquele lugar todo por aí afora, era mandando carta. E dentro das cartas vinha dinheiro, para ele falar no nome do pessoal. Acredita? Ele declamava poesia para não ter melhor. Todo mundo dizia. Tá? Era declamador de poesia. E era cantor. Tudo, ele tem disco de tudo. Tô doido pra dar a ela. E ela doida pra me dar. O tempo passa, ela de mim vai gostando. Nosso amor vai aumentando, só a ela eu quero bem. Tô doido pra dar a ela. O meu amor. Ela doida pra me dar. Amor também. O tempo passa, ela de mim vai gostando. Nosso amor vai aumentando, só a ela eu quero bem. Eu não sei como era a cabeça dele, não, ué. De noite, naquele tempo, não existia garrafa de café, para botar café. Ele dizia, Maísa, você vai se deitar? Eu digo, vou. Então deixa um cafezinho aí na chaleira e deixe perto do fogo para não esfriar, que eu vou escrever aqui uns negócios. Parece que era Deus que abria assim, o entendimento dele, que ele fazia tudo que chegava a dar certo, tudo que ele fazia. O primeiro comercial do Coringa, quem fez foi ele. Esquecer esta mulher, minha vontade é com ela me casar. Pois acontece que eu gosto muito dela, se der de boa ela também vai me dar isso. O Padre João do Pife, nós conhecemos muito com o Padre João. Ele tocava pife, né? Ele sempre, quando às vezes ele vinha para cá, ele morava em Penedo, ficava lá em casa. Dessa casa não, na outra. Ele ficava lá em casa e ia, ele dizia, o compadre teve sorte. Sorte de ter pegado um programa na Rádio Novo Nordeste, o compadre teve muita sorte, ele dizia. Ele dizia, não, compadre, é assim mesmo, a coisa é assim mesmo. Ele foi vereador e presidente da Câmara do Coité do Noia. Hoje tem o nome da Câmara, que outro não pode ter, só quem pode é ele. Que ele já deixou quando ele era presidente, escrito, que mandaram ele deixar o nome, e a minha filha, ele botou ela para ser redatora de ata, sabe? Aí ela foi, trabalha desde 18 anos, que ela ainda trabalha no Coité. Aí disse, eita, vamos procurar uma pessoa para botar o nome. Ela disse, mamãe, foi uma coisa tão incrível
que eu não sabia nem que existia isso. Aí eu fui e digo, eu vou procurar se existia essas coisas aqui. Diz ela que quando chegou embaixo, que ninguém não ia mais nem olhar, estava o nome. Quando ela abriu assim, disse que já foi na página do nome dele. Aí ela disse, epa, vou falar ali com o pessoal. Foi lá falar com o presidente. O presidente, como essa história já se... Ela disse, olha aqui o livro. E o livro não podia ninguém dizer que não era. Nem podia botar outro, porque já tinha todo mundo aprovado. Os outros vereadores antigos. Todos aprovaram. Aí ficou, o nome dele está lá. Para quem quiser chegar na Câmara, está lá. $61 ele fumou. Aí deu insuficiência respiratória. Aqui em casa já tinha direto um tubo de oxigênio, daqueles grandes. Mas não estava resolvendo mais nada. A vida dele era no hospital. Chegava no hospital lá, já era mandando, tem aquele lugar ali, se é certo para você, lá no apartamento, ele já ia. Aí foi dando, que ele não aguentou, morreu. Ele morreu em 2013, de 23 de novembro de 2013. Ainda vivemos 54 anos. Muito tempo, né? 54. Esses 54 anos foi muita coisa, não foi? Acaba farrista. Era farrista. Para dizer a verdade, não tem uma noite para eu não sonhar com ele. Não tem, ainda não chegou esse dia para eu não sonhar com ele. Não sei porque é isso, porque toda noite. Eu sempre vejo ele nos sonhos, toda noite, toda noite. Para mim, a melhor coisa que existiu, está existindo é isso, de eu ter visto ele toda noite. Ele, menino, foi um bom pai. Para casa não tinha melhor, não. Não. Nunca deixou eu trabalhar em nada. Nunca. Ele dizia, você não vai trabalhar em nada nunca. Enquanto eu estiver vivo, você não vai trabalhar em nada. Por quê? Você só dá para dar de conta da casa e do meu filho. Aí quando foi depois, já estava botando até gente para me ajudar. Eu não fazia nada. Eu nunca, na minha vida, eu nunca paguei, eu nunca fui em uma escola matricular um filho, eu nunca fui pagar uma água, uma luz, eu nunca cheguei num canto, assim, para perguntar como é que vai o meu filho aqui no colégio. Porque ele ia. Se eu ia fazer uma consulta, ele ia na frente, mais eu. Às vezes eu não queria contar nem muitas coisas que eu estava sentindo, aí ele dizia, não deixa de ser besta. Ela está sentindo assim, assim, assim. Que eu fazia muito com o doutor Judá, sabe? Ele dizia tudinho. Contava tudo do doutor Judá. E se eu ia, qualquer um canto, se eu ia fazer minhas coisas, ele sempre participava. Aí, menina, eu vou dizer, por isso que a gente sente, né? E quando ele morreu, eu fiquei pensando, pronto, e agora? Como é que vai ser? Os filhos todos casados. Aí, tinha deles que ainda quis vir, não sabe? Mas eu digo, não. Vocês todos são casados. Aí a minha filha foi e disse, essa que se formou agora para advogada. Aí foi, disse, mamãe, mulher desse que está aqui. Aí foi e disse, mamãe, eu venho morar com a senhora. Ela já convivia muito comigo, não sabe? Mamãe, eu vou alugar minha casa. E venho morar com a senhora. Aí ela veio. Ela, 2 filhos e o marido. Vieram morar, mas está com 12 anos. E esse meu filho não teve um filho, não pode dizer assim, eu tive um pai melhor do que o meu marido para eles. Quem tem seu marido, que dá certo, né? Os que dá certo. Que morrem, a mulher sempre fica na lembrança grande. Porque eu só estou nessa casa por causa dele, né? E aí, graças a Deus,
estou aqui. Nessa casa foi o meu marido que deixou esse tesouro para mim. Esse tesouro aqui, eu já passei para os meus filhos, para quem ele não deu a casa, eu já passei para esse, para o mais velho, para a outra minha filha. Eu já fui no juiz, já passei. Agora sim, é dono eles. Enquanto eu tiver vida, aqui quem domina é eu. Agora, se qualquer dia, quando Deus me chamar, eles são donos. Porque ele deu casa a essa filha minha que está aqui comigo, bem aqui, bem pertinho. Deu casa ao meu filho, mais o outro filho, deu ao outro e deu o outro. Aí o outro pôde comprar uma casa boa, aí não quis mais a casa, né? Aí quer dizer que esse aqui ele não deu, ajudou ele, não sabe? Na casa que ele comprou uma casa e o meu marido ajudou em muitas coisas. Aí quer dizer que eu vou fazer? Peguei a minha casa, passei para 3 filhos. Eu digo, aqui é deles, agora, juiz. Enquanto tiver vida, deles não é. A casa, quem domina sou eu, a casa é minha. Olha, eu vou lhe contar a história. Quando eu me casei com meu marido, eu queria olhar tudo que havia, não sabe? Aí eu fui botando na cabeça que aquilo ali não dava certo. Quando foi depois, eu perguntava a ele, quando você vai? Ele ia me dizer que quando ia para todo canto que ele ia. Você acha que ele ia me dizer? Hein? Não ia, não. Aí eu botei na cabeça um dia, eu pensando, eu digo, meu Deus, eu perguntei ele para onde ele ia. Eu acho assim, que se ele quisesse me dizer, ele me dizia, mas ele me disse que não queria que eu soubesse. Aí o que é que eu vou fazer? Toda vez que ele for para um canto, eu vou perguntar a ele, é? Não. Lavava, passava, cozinhava, ele nunca precisou de uma roupa passada, limpinha, no guarda-roupa já está lá tudo penduradinha, passada. Tudo que se fosse com goma era com goma, e se fosse sem goma era sem goma, tudo lá, penduradinha, do jeito que ele quisesse vestir. O comezinho dele nunca faltou, a hora que ele chegasse eu botava tudo na mesa. Quando ele chegava depois do almoço, eu já estava com o comezinho, eu separava o dele, tudinho, para não ser dizer assim, comer resto dos outros, ele comia, já tudo separadinho, botava para quando ele chegar, já botava o comedinho dele tudo certinho. Aí eu digo, eu vou perguntar mais a ele. Não, ele entrava, saía, e eu não perguntava, quando você vai? Eu sei que ele não ia me dizer, né? Aí fui botando na minha cabeça e fiquei assim, né? Eu não fiz certo, não. Não ia dizer, porque onde é que você vai? Não, botava na cabeça que não dava certo. Esquentar a minha cabeça. Ele ficou mais velho, ele era da minha idade. Ele era mais novo do que eu, mais velho, 9 meses. Agora o pessoal pensava que ele era mais velho do que eu, mas não era. Ele dizia, agora deu. Agora deu. O pessoal andou cheio, pensa que eu sou mais velho do que você. Eu digo, olha aí como é a coisa. Mas o meu marido eu fui 2 vezes. Nós já chegamos aí, já 2 vezes do ano. Dessa vez, agora no mês de abril, ou foi março, nós fomos, eu e ele e a minha filha, a esposa desse meu genro. Nós fomos para o Juazeiro, do Juazeiro nós fomos para esse lugar chamado Assaré, que faltava 1 hora de viagem para nós chegar no Piauí. Esse ano nós fomos para Paraíba, Patos, Paraíba, Souza, tivemos noutra cidade que tem mais para lá, tudo nós estamos passeando. Depois nós passamos ainda 3 dias no Juazeiro, aí descemos, fomos para o Juazeiro. Todo ano a gente vai para o Juazeiro. Eu já fui muito para o Juazeiro também, antes de eu ir mais ele. Nós íamos nos ônibus que parece que o prefeito mandava no Coité do Noia, e é muito ônibus que vai, e a gente ia também, os ônibus. Me deito a hora que eu quero, me levanto a hora que eu quero, que eu não tenho mais filho pequeno, vivo, graças a Deus, ele me deixou nas condições que dá para eu ir vivendo, graças a Deus. Meus filhos são muito bons comigo, esse não vou falar, o outro não vou falar, tudo bom para mim, não são meus filhos. Mas, até aqui, tá com 12, vai completar 12 anos, eu nunca precisei, a não ser
uma doença do meu filho, mas noutra coisa não. Se ele me fazer um favor, preciso toda hora deles. Agora, até aqui, nunca houve uma precisão para eu dizer assim, vou abusar um filho meu por causa de alguma coisa que está faltando para mim. Nunca. A minha família significa muita coisa. Que eu tenho, que adoro a minha família. Vivo bem com a minha família. Meus filhos é um amor. Se eu precisar de um para qualquer coisa, meu filho, vem aqui, todos vêm. Meus bisnetos, meus netos chegam por aqui, é assim. Eles tenham cuidado na vida deles, que sejam boas pessoas, meus filhos, como são, que para o futuro os filhos deles tenham prazer de dizer bem assim, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, que meus pais me deram muito bem a orientação, que nem o meu pai me deu, que o meu marido nunca disse um filho dele, você não faça isso, porque dizia assim, você vai sair, vai para um canto? Vai, agora não me faça vergonha. O que eu lhe peço a vocês é isso, não me faça vergonha, pode andarem. Primeiro veio o Ricardo, né? Aí ele veio aqui, pegou conversar mais aí me disse que vinham as pessoas aqui. Eu digo, tá certo, pode vir, as portas estão abertas. Eu agradeço Deus ter me dado esses 88 anos, como eu vou completar, na saúde que eu tenho, graças a Deus. Agradeço muito a minha família, os meus filhos, que são um ouro para mim. E a todas as mães, a todos os pais, eu só desejo assim, que tenham uns filhos como eu tenho, que eles vão à frente, que os meus filhos, para mim, vale tudo no mundo. Tenho o maior prazer. E tenho os meus vizinhos todos. Eu desejo tudo de bom para todos. Que todos também aqui são bons para mim. Eu não tenho uma inimizade aqui com ninguém. Para mim, todo mundo é bom para mim. Todo mundo aqui. Se eu disser bem assim, eu tenho uma precisão que de qualquer um vizinho, todos chegam. Um abraço para vocês, foi uma boa ter conversado com vocês. Deus proteja vocês, que dê a mesma idade que eu tenho, dê a vocês todos, não sabe? Com vida e saúde, passei muitas barreiras pesadas, mas graças a Deus venci tudo, com os poderes de Deus. Venci mais ele quando estava vivo e venci também agora, depois dele morto. Graças a Deus, estou bem satisfeita. Vivo com meu filho, muito bem, graças a Deus. Um abraço à minha família toda e um beijo para todos.